Olá, eu sou a Silene Coach, estou aqui para te ajudar. Olha, agora, não sei, eu acho que eu vou te ajudar. Eu acho que sim, é a minha história. Eu vou contar uma história, coisas que aconteceu comigo, coisas da minha vida, assim, que eu acho que foi muito legal, que foi meio maluca, mas que pode sim, eu acho que eu vou contar pra você e você vê o que se você acha legal ou não, tá bom? Vamos fazer assim? Eu sou de Pernambuco, eu sou pernambucana, eu moro em São Paulo. Ai, gente, mais de 20 anos, mais de 20 anos, eu tinha 20 anos, ia fazer 20, 47, 26 anos, gente, como o tempo passa. E parece que eu tenho 14 anos ainda, não acredito. Faz 26 anos, mas essa história tem mais tempo. Essa história iniciou quando eu tinha 5 anos. Aos 5 anos eu decidi que eu ia embora, que eu ia sair de casa. Silene, você tinha 5 anos, decidiu que você ia embora. É verdade. Eu sou filha de mãe solteira, minha mãe casou, não gostava do meu padrasto, ponto. Ok? Por volta dos 8, 9 anos, eu fiz as trouxinhas. Lembra daquela história dos 3 porquinhos, que eles tinham aquela trouxinha, né? Aqueles paninhos amarrados? Não sei se você tiver 40 anos da sua época. Eu não sei como que é agora, se ainda existe essa história dos porquinhos, mas eu fiz uma trouxinha, que eu morava no sítio. Eu tinha uns 9 anos, eu acredito, né? E eu passei na casa da minha amiga, chorando, me despedindo, que eu ia embora. Nossa, a minha mãe me pegou de volta, me deu uma surra. Ela me deu uma surra, meu Deus do céu. Eu esqueci de ir embora por um bom tempo. Depois disso, nós saímos daquele sítio, fomos morar numa cidadezinha, mas eu continuava, né? Não era legal, não era a vida que eu queria, e eu realmente queria ir embora. Ainda no sítio, a minha prima, que morava em Goiás, ela foi lá e queria me levar, não sei, minha mãe não deixou. E depois ela prometeu que viria me buscar, mandaria dinheiro, passagem para eu ir para o Goiás. E eu fiquei a vida inteira esperando realmente para ir para o Goiás. Eu não sei exatamente que idade que eu tinha, se eram uns 14 anos. Eu tinha um amigo que era... Aí eu já era adolescente, já... E aí também com essa história de ir embora. E esse meu amigo, nossa, a gente era muito amigo mesmo, era amigo, não tinha nada, era amigos. E nós decidimos ir embora para São Paulo. Aí todo mundo estava indo embora para São Paulo, eu quis ir embora para São Paulo. Eu tinha uns 14 anos. E como que a gente ia embora para São Paulo, meu Deus do céu? A gente não tinha dinheiro, tudo bem, eu trabalhava. Naquela época eu sempre trabalhei em roça, eu não tive infância, eu trabalhei muito cedo em roça, eu ajudei minha mãe teve mais 3 filhos, e eu ajudava, né? Ou eu estava cuidando da casa, ou eu estava na roça trabalhando, minha mãe recebia dinheiro, não recebia dinheiro. Mas nessa época eu já estava mais perto, uns 14 anos, eu acredito. Então, conversando com meu amiguinho, a gente fazia projetos de ir embora para São Paulo. Mas como ir embora para São Paulo se a gente não tinha dinheiro? Como que a gente vai conseguir dinheiro? Aí a gente resolveu fazer um empréstimo. Esse empréstimo era o seguinte: eu peguei a aliança da minha mãe e ele pegou as alianças do pai e da mãe dele. Fomos vender. A gente foi vender na feira, né? A gente achou o comprador. É incrível como as pessoas não têm vergonha pegar aliança, né, de 2 crianças, adolescente, tá vendendo aliança, se a gente tinha que ter pego de alguém, né? O cara queria comprar. Só que era um valor muito baixo. Eu falei, Lu, esse dinheiro não vai dar, a gente não vai conseguir ir embora. Então é melhor a gente devolver as alianças dos nossos pais. Moral da história, a gente não vendeu a aliança. Legal, mas eu não desisti de ir embora para São Paulo. Então agora eu já tinha um objetivo, eu já tinha... Então o objetivo lá foi quando minha mãe casou, para sair de casa, mas eu não sabia para onde. Eu não sabia para onde eu ia, podia ser Goiás, podia ser qualquer lugar. Aí aos 16 anos eu consegui sair de casa. Eu fui morar na casa da minha madrinha numa cidade
uns 40 minutos depois da minha cidade, era muito perto, né? Então eu ficava 15 dias eu voltava para casa da minha mãe. Aí não deu certo. Eu trabalhava lá, aos 16 anos, trabalhei no supermercado, aí não deu muito certo. Voltei para aquela cidade, a cidadezinha do interior, lá de Pernambuco, e eu resolvi montar uma roça. Meus irmãos eram meus funcionários. Naquela época o meu irmãozinho menor ficou doente, eu já tinha 16, quase 17 anos, minha mãe ela é meio índia, então eu que acabei indo com ele pro Recife. Isso aqui é a moral da história. Naquela época não foi legal porque esse meu irmãozinho ele veio a óbito, né? Então eu tive que pausar a minha vinda para São Paulo, sair de casa, eu dei um tempo assim por uns 3 anos, porque eu vim pra cá, eu tinha 20 anos. O que aconteceu? Nesse período, eu voltei a trabalhar em casa de família, que é o dinheiro lá da cebola lá que foi plantado, que eu não colhi, quem colheu foi minha mãe e meu padrasto, venderam. Eu não vi o dinheiro, que esse era o objetivo, pegar o dinheiro para vir para São Paulo, mas não deu certo. Então, eu voltei a trabalhar em casa de família, eu trabalhava numa casa, era muito legal, a pessoa era uma engenheira, era uma... Nossa, ela me ajudou muito mesmo, assim, o que eu falo de ajuda, era uma pessoa estudada, né? Uma pessoa que me ensinou muito, que eu aprendi muito, eu estava muito atenta a falar, aprender a comer, a falar, essas coisas assim. Eu não sei, as pessoas têm pessoas sem preconceito em relação à casa de família, eu acho, como a minha mãe era meio índia, eu aprendi muito em casa de família e sou grata por isso. E naquela época, então, acho que aos 17 anos foi mais ou menos isso, eu tinha aberto uma conta poupança, eu pedi para minha mãe abrir, porque eu não podia, porque eu era menor, e naquela época eu só podia abrir conta poupança a partir dos 21 anos. Então, era uma época de muita inflação, minha mãe abriu acho que 2 ou 3 poupancinhas, porque cada dia que você colocava o dinheiro, a inflação comia, então você tinha que pôr, né, era diário, não tinha essas multi-poupanças. Então eu pus o dinheiro lá, eu punha dinheiro na poupança e fiquei durante 3 anos, ajudava a mamãe, mas eu juntava um dinheirinho. E aos 20 anos eu decidi, eu não tinha amigos, eu não tinha conhecido em São Paulo, eu não tinha irmão, sou a irmã mais velha, meus irmãos eram menor, eu não tinha ninguém, eu não tinha ninguém, eu tinha esse dinheiro, eu tinha um dinheiro e eu não lembro quanto que era, mas eu tinha algum dinheiro. Então eu decidi ir embora para São Paulo, eu fui na cidade, na minha cidade, eu acredito que até hoje não tem rodoviária que tem ônibus direto para São Paulo, era uma cidade pequena. Então eu fui comprar a passagem, cheguei em casa e falei, tô indo para São Paulo. Minha mãe pirou, mas como eu comprei a passagem, não era assim para o dia seguinte, era uma passagem que tinha uns dias. E eu fui, eu não sei como, eu consegui o telefone de um tio que era filho ele é irmão do meu suposto pai, porque até hoje eu não sou reconhecida como filha, como falar, reconhecida, documento, né? Não tenho paternidade, meu nome lá é sem pai, mas não tem problema, isso eu superei. Eu acho que o maior problema de uma criança é quando ela não tem pai, um ser humano, é quando é criança, né? Porque quando é criança a gente realmente precisa da paternidade, mas depois da adolescência você cresce, isso já não tem importância. Mas eu lembrei que tinha, porque esse pessoal da família do meu pai, eu sempre soube que era meu pai, apesar de não ter nome no documento, e eu tinha contato com a irmã dele, que foi minha primeira professora da primeira série, e o meu tio, que é o irmão dele, que sempre me tratou muito bem, eu costumava ir para casa dele, lá no sítio, e tinha as minhas primas. Então, quando eu comprei a passagem, eu não sei como, eu consegui o telefone de um irmão dele, que morava aqui em São Paulo. E eu liguei para esse cara. Eu liguei para ele, eu falei, tio, é o seguinte, eu sou a Silene, eu sou filha, olha só, olha que loucura. Eu falei que sou filha do fulano de tal e eu tô indo para tua casa. Eu não pedi, eu falei que eu estou indo. Aí ele concordou, mas eu já tinha comprado a passagem. E quando eu fui pro sítio,
a minha tia veio falar comigo, que foi essa que era a minha primeira professora, que era a irmã do meu pai. Ela falou assim: Silene, me falaram que você vai para São Paulo. Sim, eu vim aqui para me despedir do pessoal. Mas você falou que vai para casa do fulano lá, falou o nome dele, né? Eu falei, sim. Eu falei com ele falou que tudo bem. Mas a esposa dele está aqui passeando e falou que você não pode ir porque ela tem filhos, adolescente, e você é mulher, e vai dar problema aqui para... Então, tá bom. Mas então você não vai, você não tem para onde ir. Eu falei, vou. Mas como que você vai se não tem pra onde ir? Vende a passagem, come numa máquina de costura, você gosta de costurar, você gosta de cabelo, vai fazer cabelo. Não, eu vou, tia. Nossa, ela ficou desesperada. Ela começou... Eu sei que no final ela conseguiu o telefone de uma pessoa que depois a gente se tratou bastante tempo como prima, né? Porque essa pessoa me ajudou muito. Essa moça tinha trabalhado na casa dela e era como da família. Eu acredito até que tem alguma coisa em relação à família. E ligou para essa moça que estava em São Paulo, ela conseguiu um emprego para mim aqui. E eu cheguei, eu vim para São Paulo já com emprego, era para ajudar, para cuidar de uma criança, né? Foi meio babá. Mas eu não fiquei muito tempo, acho que eu fiquei um mês. Depois da minha vida aqui como empregada doméstica, foram 3 meses, porque o meu objetivo era vir para São Paulo. Mas por que, Silene, que você está me contando tudo isso? Eu só estou contando que no final dessa história toda, a única coisa que você precisa, independente do que você quer, é você comprar a passagem. Compra a passagem. Observa a minha história. Eu decidi que eu ia sair de casa aos 8 anos, não, 5 anos. Aos 8 anos, eu peguei a trouxinha e estava indo, andando, mas lá eu tinha um objetivo, é para casa de uma tia lá numa outra cidade, mas eu estava indo a pé sem rumo. Eu tinha 8 anos. Depois dos 14 anos eu estava tentando comprar passagem com a aliança, né, não deu certo. E depois teve aquela situação lá que eu estava ajudando a família, então ali eu nem me culpo por não ter tomado uma atitude antes, eu era menor. Então, eu acho que foi a hora certa, mas a passagem não foi comprada. Até então, eu tinha mas eu tinha foco. Eu mantive o foco de sair, eu tinha que sair, né? Mas ali, quando eu decidi comprar a passagem, o que iria acontecer se essa minha tia não tivesse conseguido essa pessoa que arrumou emprego para mim? Eu não sei o que seria... teria sido essa história. Eu sei que eu teria vindo. Mas uma coisa eu sei, naquela época eu tinha algum dinheiro que daria para ficar pelo menos 3 meses em hotel. Porque depois que eu cheguei aqui, eu não consegui, eu trabalhei numa casa, depois numa outra. Eu lembro que eu tinha dinheiro, então depois eu paguei pensionato, coisas, tem uma outra história aí. Mas eu sempre me sustentei. E naquela época eu já tinha dinheiro guardado. Então, você tem um objetivo, então, moral da história, não compre a passagem. Compre a passagem, tenha o seu bilhete de passagem. Não desista, vá em frente, você vai conseguir o que você quer. Não fique contando a história dos outros, conte a sua. Você vai conseguir. É isso aí, beijo no coração, fica com Deus.